Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Homem morto a tiros em Jardim Brasil, Olinda. Homem assassinado a bala em Jaboatão. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta terça-feira, 7 de abril de 2026, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Vamos direto com a nossa equipe de reportagem que acompanha um caso de importunação sexual, viu, em Paulista. Cíntia Ferreira, bom dia. Bom dia, Adúlcio, bom dia aos ouvintes do Bandeira 2. Adúlcio, a vítima é uma menina de apenas 15 anos de idade. Ela tinha acabado de descer de um ônibus ali na Avenida Dr. Cláudio Gueiros de Leite, que fica em Maria Farinha, e iria aguardar um outro ônibus. Só que quando ela desce do ônibus, ela vai até uma padaria. E aí ela percebe a aproximação de um motorista de uma Kombi. Ele chega a perguntar à jovem se ela iria para Maria Farinha. Ela diz que não. Ela entra no estabelecimento. Quando ela sai, ela percebe que ele fez a volta e estava aguardando essa jovem ainda na frente da padaria. Logo em seguida, ele se aproxima dela, pergunta novamente se ela iria para Maria Farinha. Ela disse que não tinha dinheiro, que estava esperando a mãe, e o homem responde que ela era o próprio dinheiro. Logo em seguida, ele começa a fazer alguns gestos sexuais. Ele inclusive se masturbou na frente da jovem, colocou os órgãos sexuais para fora. Ela, desesperada, acabou entrando no estabelecimento comercial e foi acolhida pelos funcionários. Logo em seguida, a polícia foi acionada e os policiais conseguiram localizar esse homem, que é um motorista de 43 anos de idade, na frente da casa dele, lá em Pau Amarelo. Inclusive, a própria Kombi que ele utilizou para abordar essa jovem de 15 anos de idade estava na frente da residência. Ele foi preso e foi autuado em flagrante por importunação sexual. Cíntia Ferreira para o Bandeira 2. Obrigado, Cíntia. De ontem para hoje foram registrados 5 homicídios em Pernambuco, sendo 3 na região metropolitana do Recife e 2 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados no Grande Recife, no Agreste e no Sertão Pernambucano. Paulo da Silva Julião, com 48 anos de idade. Ele foi vítima de golpes de faca peixeira na Avenida Dom Pedro II, no bairro Santa Luzia, no município de Arco Verde, no Sertão Pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem foi encontrado por policiais militares caído na rua com perfurações provocadas por facadas no tórax e foi levado ao hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos. Dinâmica e motivação desse crime ainda são desconhecidas da polícia. Os policiais já têm o nome do principal suspeito, mas não repassou essas informações para não atrapalhar o curso da investigação. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Paulo da Silva Julião, 48 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Adão Sebastião da Silva Soares, com 27 anos de idade. Ele foi morto com um golpe de faca no pescoço na Vila do Cruzeiro, no Gongo, no município de Quipapá, na Mata Sul do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, após uma discussão, o rapaz tentou matar um homem que reagiu, tomou a arma dele e desferiu os golpes contra a vítima, que morreu no local. Policiais da divisão de homicídios estiveram no local do crime para dar início às investigações. O suspeito está sendo procurado pela polícia. O corpo da vítima, após perícia do Instituto de Criminalística, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um homem com 48 anos de idade foi vítima de disparo de arma de fogo no bairro de Caetés 1, em Abreu e Lima, região metropolitana do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o crime aconteceu na residência da vítima, que foi atingida pelos disparos e levada ao Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Motivação, dinâmica e autoria desse crime são desconhecidas dos policiais. Agentes da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Rodrigo Belo, estiveram no local do crime para dar início às investigações. O estado da vítima é considerado estável. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2.
Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu bom dia para Davi das Placas, lá na Rua da Concórdia. Beijo no coração, meu querido. Obrigado pelo carinho. Irmã Miriam de Nova Descoberta, também ligada com a gente. Obrigado pelo carinho, querida. Beijo no coração. Fernando da Ferreira Pinto, que não perde um programa. Um abraço, querido. Meu bom dia para os funcionários do Hospital do Idoso Eduardo Campos, lá na Avenida Recife. Muita gente ligada no Bandeira, viu? O atendente Davidson, Inês, Genivaldo, Luísa, Natália, Josi, César, Lucas, Cibele, Kaline, Raquel, Priscila, Wesley, Mirtes, Roxane e Valéria. Beijo no coração de todos vocês, obrigado pelo carinho, viu? Parabenizando agora os aniversariantes do dia, o jornalista, o Birajara Lopes. Bira, um abraço, meu irmão, parabéns. A jornalista Carol Guibo, beijo no coração, querida, parabéns. Parabenizando agora os aniversariantes da MERP, PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Parabéns para os sargentos Manuel de Medeiros Lima. Um abraço, querido, parabéns. Hércules Carlos do Nascimento, também de Idade Nova, parabéns. O amigo da MERP, Severino Luiz da Silva, o irmão da Xerox. Parabéns, meu querido. Aniversário de Andréia Lino, rapaz, é da Rua Frei Cassimiro de Santo Amaro, amiga de Bibia. Beijo no coração, querida, parabéns. E um abraço especial para o pessoal que está ligado com a gente aqui no YouTube, pela internet. Beijo no coração de vocês, muito obrigado pelo carinho. Morto a tiros em Jardim Brasil, Olinda. Homem assassinado a bala em Jaboatão. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Em primeiro lugar é audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Após 10 dias internado no Hospital da Restauração e uma cirurgia depois de ser baleado na cabeça, o professor de jiu-jitsu, o Washington das Neves Silva Júnior, de 42 anos, se recupera em casa. Ele está em Aguazinha, em Olinda, na casa da avó, Dona Lindinalva Matias, que reconhece que a vida do neto é um milagre de Deus. Quando ele chegou aqui, todo assim com a cabecinha, ela precisa me pegar para levar pro banheiro, né? Mas agora não, ele sai sozinho, vai, vem pra geladeira, pega a uva, bota, lava, vai ali, lava a uva, bota no prato, vem para aqui comer. Sozinho, moleque. Senta na mesa para comer. É uma riqueza de Deus. Faixa preta em jiu-jitsu, ele se recupera bem. Ainda bastante confuso, o professor tenta dizer o que aconteceu com ele no dia do crime e também agradece o apoio e a corrente do bem dos amigos. Foi um tiro aqui, ó, na lateral. Depois disso você não lembra de mais nada? Não lembro mais nada. Eu queria agradecer a todo mundo, tá? Pra todo mundo que prestou atenção e colaborou comigo. No último dia 23, o Washington das Neves tinha acabado de dar uma aula no Compaz do Alto Santa Terezinha, quando viu 2 alunas dele sendo assaltadas em Beberibe, no Recife. Na tentativa de impedir a ação criminosa, ele jogou o carro que dirigia em cima da dupla, que estava em uma moto. Os criminosos reagiram e atiraram contra o professor, que foi atingido na cabeça. Os suspeitos fugiram e até agora ninguém foi preso. Roberta Coutinho para o Bandeira 2. Obrigado, Roberta. Um caso revoltante isso aí, viu? Um caso revoltante. O camarada viu as alunas sendo assaltadas, tentou reagir. A gente sempre orienta para não reagir, mas muitas vezes isso acontece pela sensação de insegurança. Quem vai ajudar a população numa hora dessa? Quem vai ajudar? Porque a polícia é insuficiente, isso a gente sabe. A polícia aqui enxuga gelo, a gente sabe também. Porque se fosse suficiente isso não acontecia.
Agora, graças a Deus, o Papai do Céu colocou a mão em cima da cabeça desse rapaz e ele foi salvo, viu? Mas por muito pouco ele não perde a vida. Que a polícia investigue logo esse caso e dê resposta à sociedade, viu? Inclusive a gente traz outro caso também revoltante agora. Vamos voltar a falar sobre o caso da mulher que foi covardemente assassinada depois que flagrou um assalto e tentou defender a vítima em Paulista. Ela gritou, se assustou, pediu socorro. Foi o que o camarada fez, foi lá e matou a mulher. Roberta Coutinho. A idosa Maria Eliane Bezerra de Vasconcelos, de 63 anos, morreu após ser esfaqueada na rua Serra Leoa, no bairro de Nossa Senhora do Ó, em Paulista. A mulher teria presenciado um assalto e por isso teria se assustado e gritado. O suspeito não gostou da reação da idosa e desferiu um golpe de faca no peito dela. Um vizinho de um prédio próximo, que pediu para não ter a identidade revelada, conta o que viu. O que eu vi da janela foi uma mulher caída no chão e um homem a uns 2-3 metros de distância dela, correndo na direção oposta, usando uma camisa vermelha e uma calça preta com uma mochila ou uma bolsa preta na mão. Pra ouvir algum grito, algum pedido de socorro. Eu não escutei o grito, mas na hora que eu abri a janela eu vi que ele estava bem perto e o meu pai e a minha mãe escutaram os gritos. O homem com características do suspeito foi visto logo depois do crime, caminhando pela orla. Segundo testemunhas, o suspeito chegou a jogar um objeto no mar, que foi cogitado que poderia ser a faca usada no crime. A polícia militar fez rondas, mas não encontrou o homem. Um pescador que preferiu não ter a identidade revelada conta que passou no local instantes antes do crime e que chegou a ficar cara a cara com o suspeito. Passei por ele aqui, né, na esquina aí, né? E então quando eu corri, ela gritando, né? Escutei os gritos. Ela, socorro, socorro, pelo amor de Deus, me socorre. Só que eu sem arma nenhuma, sem poder fazer nada. Quando eu cheguei aqui, que eu olhei, ela tava no chão já ensanguentada, o celular no chão de lado dela ali, e o cara correndo, né? Aí chegou outro rapaz, viu também, quando ele correu, o outro passou por ele ali, ele na beira da praia, com a faca na mão e uma máscara, né? Na cara. Outra pessoa que mora próxima ao local e que também prefere não ter a identidade revelada está revoltada com o crime. Ela conta que muitos moradores já temiam passar neste local por conta da escuridão. A gente fica à mercê disso aí, uma vulnerabilidade. Uma pessoa sai, vai na padaria, vem visitar uma irmã às 5:45 da tarde e é vítima de uma monstruosidade dessa criatura. Assim, uma pessoa, se você visse dócil, sabe, que não precisava, bastava empurrar Eliane, que ela caía. Policiais civis também fizeram novas diligências no local, na tentativa de encontrar imagens que ajudem a identificar o autor do crime. Os parentes da idosa estão muito abalados e não quiseram gravar entrevista. O corpo de Maria Eliane Bezerra de Vasconcelos, de 63 anos, foi liberado após o reconhecimento da filha no IML do Recife. Roberta Coutinho para o Bandeira 2. Obrigado, Roberta. Outro caso revoltante, né? Isso prova cada vez mais a insegurança que a gente vive no estado de Pernambuco. Mais uma vez, casos como esse. A pessoa tenta evitar um assalto, a senhora perdeu a vida, o professor de jiu-jitsu quase morre com um tiro na cabeça. Essa sensação de insegurança de tentar fazer alguma coisa, o que está equivocado, que é sempre o bandido não tem nada a perder. O bandido tá ali para matar ou para morrer, mas o cidadão de bem não. É lasco uma coisa dessa, viu? Morreu no Hospital da Restauração Wesley Mateus de Souza Santos, 31 anos de idade. Ele foi brutalmente espancado na rua Severina Barbosa de Andrade, em Rio Doce, Olinda. Testemunhas contaram à polícia que o rapaz havia pulado o muro de uma residência, subiu no telhado da casa, entrando no imóvel. Em seguida, o acusado partiu para cima das pessoas e começou a agredi-las com um martelo. Populares tomaram conhecimento do fato e partiram para cima do acusado, espancaram o rapaz, que foi levado ao HR, onde não resistiu. A polícia está investigando a veracidade dessas informações. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.
João Calixto da Silva, de 64 anos de idade, morreu após um grave acidente de trânsito na BR-423, no município de Saloá, no agreste pernambucano. De acordo com a polícia, a vítima estava na motocicleta quando bateu de frente com o carro. Segundo testemunhas, o carro teria invadido a faixa contrária, provocando um impacto direto contra a motocicleta. Equipes de socorro foram acionadas e encaminharam a vítima ao Hospital Municipal de Saloá, mas ele não resistiu aos ferimentos. A polícia recebeu informações que o motorista estaria embriagado, mas essas informações ainda estão sendo apuradas. Após a realização dos procedimentos legais, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, IML de Caruaru. Agora vamos direto para Caruaru com Givanildo Silveira com os destaques da capital do Agreste. Givanildo, bom dia. Um abraço para você, Adúcio. Muito bom dia aos amigos do Bandeira 2. Olha, mais um crime de morte registrado na cidade de Pesqueira. Um homem de 29 anos foi assassinado ontem lá naquela cidade. A vítima foi identificada como Francisco Ramon da Silva Fernandes e, de acordo com as informações, ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo enquanto estava na rua Fortaleza. Francisco não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Moradores que vivem nas proximidades relataram que ouviram apenas o barulho, dos tiros durante a madrugada, mas não conseguiram identificar quem teria cometido o crime. Segundo informações da polícia, Francisco era ex-presidiário e também era conhecido por usuário de drogas. O detalhe é que as equipes, tanto da civil como da militar e científica, estiveram lá fazendo o levantamento cadavérico. O corpo dele veio aqui para o Instituto de Medicina Legal, IML de Caruaru. Morreu também na madrugada de ontem, inclusive aí mesmo, na restauração, viu, Adúcio? O motociclista, o Márcio José de Lima, de 41 anos, vítima de um acidente de trânsito ocorrido no município de Cachoeirinha, aqui do Agreste. Márcio estava internado desde o dia 1º de abril, quando sofreu o acidente. De acordo com as informações, ele conduziu uma moto e, por motivo ainda não esclarecidos, colidiu de frente com o veículo Celta. Após o impacto, a vítima foi socorrida para o hospital local e transferida aí para o Hospital da Restauração, mas infelizmente ele não resistiu e terminou morrendo. Com relação a um crime de morte, no domingo para segunda, um jovem de 24 anos foi assassinado a tiros no bairro Antão, está em Toritama. Inclusive, o corpo foi liberado ontem do Instituto de Medicina Legal. Esse crime aconteceu na Rua da Saúde e, de acordo com as informações, Diego Silva, como era conhecido, Nicolas Diego Silva Tavares, estava ingerindo bebida alcoólica ao longo do dia, com os amigos, e de repente foi abordado por elementos não identificados. Disparos de arma de fogo. Vale salientar que a casa onde ele estava, a proprietária da residência, informou aos policiais que estava em outro cômodo no momento do crime e apenas ouviu os tiros. Ela relatou que não conseguiu ver quem foi, quem atirou no Nicolas. Agora, a família diz que ele não tinha nenhum envolvimento com absolutamente nada. Inclusive, não tinha passagem pela polícia, a motivação ninguém sabe, a autoria também não. O caso será investigado pela delegacia lá de Toritama. De Caruaru, Givanildo Silveira para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Morreu no Hospital da Restauração o vigilante José Armando da Silva Cipriano, com 37 anos de idade. Ele foi vítima de um acidente de trânsito na PS-125 na Estrada do Salgado, no centro da cidade de Maraial, Mata Sul do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem trafegava de moto pela localidade quando caiu na motocicleta e foi socorrido ao Hospital Regional de Palmares. De lá ele foi transferido para a emergência do HR, onde não resistiu. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, José Armando da Silva Cipriano, vigilante com 37 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Policiais civis em Goiânia cumpriram um mandado de prisão preventiva contra Jefferson Torres Melo. De acordo com informações repassadas pela polícia, o acusado está sendo investigado por crimes graves e, após diligências,
O homem foi localizado e preso no distrito de Atapuz. De acordo com informações repassadas pela polícia, ele também é suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira no dia 1º de fevereiro deste ano. Segundo as investigações, a vítima foi surpreendida enquanto caminhava e atingida no rosto com um paralelepípedo. Jefferson foi encaminhado à delegacia, onde foram adotadas medidas legais e permanece à disposição da justiça. Manuel Silvino da Silva, com 57 anos de idade. Ele morreu após um acidente de trânsito no distrito de Serrolândia, no município de Ipubi, no sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem trafegava de bicicleta pela localidade quando foi atropelado por um caminhão. Com a pancada, Manuel ainda foi levado ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo informações já passadas pela polícia, o motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas do acidente. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Manuel Silvino da Silva, 57 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Agora vamos direto para Garanhuns com Ed Carlos com as notícias da região. Ed, bom dia. Bom dia para você, Adúcio Lucena, e a todos que estão aqui ligados no nosso Bandeira 2. Adúcio, um homem suspeito de praticar diversos furtos em residências no bairro Parque Fênix, aqui em Garanhuns, foi agredido por populares na tarde de ontem. De acordo com informações, moradores da localidade, revoltados com a sequência de furtos registrados na área, teriam reconhecido o suspeito e passaram a agredi-lo. Durante a ação, ele chegou a ser amarrado em um poste e sofreu vários golpes, ficando bastante machucado. Após as agressões, o homem foi desamarrado e acabou sendo deixado no local. Não há informações sobre quem acionou o socorro, se ele foi encaminhado para alguma unidade de saúde. Esse caso, Adúcio, chama a atenção para o risco de justiça com as próprias mãos. Situações desse tipo devem ser comunicadas às autoridades policiais para que as providências cabíveis sejam tomadas dentro da lei. Ed Carlos de Garanhuns para o Bandeira 2. Eu volto com você, Adúcio Lucena. Obrigado, Ed. Adúcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Homem morto a tiros em Jardim Brasil, Olinda. Leonardo da Silva Nunes, com 44 anos de idade. Ele foi morto a tiros no bairro do Jardim Brasil 2, em Olinda. Segundo informações já passadas pela polícia, ele trafegava em uma motocicleta quando foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo efetuados por homens desconhecidos e morreu na hora. A autoria, dinâmica e motivação desse crime ainda são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Bruno Andrade, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Leonardo da Silva Nunes, com 44 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Homem assassinado a bala em Jaboatão. Um homem que não portava documento de identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo no bairro de Jardim Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Dinâmica, autoria e motivação desse crime ainda são desconhecidas da polícia. No local, a polícia recebeu informações que a vítima seria Edmilson de Almeida Silva, mas essa informação só será confirmada durante as investigações. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando da delegada Gabriela Suzy, estiveram no local do crime para dar início às investigações.
A polícia acredita que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas da localidade, mas não descartou outras possibilidades para a motivação da morte da vítima. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.